palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste que o Senhor teu Deus nele te levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegastes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vos deverias acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, e ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim, por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. José, filho de Nun, que está em pé diante de ti, ali entrará. Esforça-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos de que dissestes, por presa serão vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos partir para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Curva sua cabeça. Vamos orar, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor, eu peço essa noite, Senhor, que falar aos nossos corações. Essa palavra venha encontrar, Deus, aceitação no nosso coração, que nós sejamos como boa terra, Senhor. Nós possamos continuar olhando para o Senhor, Deus. Nós possamos continuar, Pai, permanecer em Ti. Pai, fala aos nossos corações esta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem dessa noite é: permaneça. Porque permanecer em Cristo é diferente de estar em Cristo. Nós precisamos permanecer. Nós acabamos de ler aqui em Deuteronômio, para a gente poder contextualizar, o nosso sermão de hoje. Deus ele estava falando com Moisés a respeito da herança que havia prometido ao povo de Israel, que era a terra prometida, que é Canaã. E a gente acabou de ler aqui que aquele povo era um povo incrédulo, era um povo que, mesmo diante da promessa de Deus, uma promessa de uma terra prometida, de uma terra que mana leite e mel, a promessa de uma terra que mana leite e mel, aquele povo ele permaneceu incrédulo diante de tudo aquilo que viu Deus fazendo operar no deserto durante 40 anos. E aquele povo começa a murmurar e começa a reclamar, e Deus ele fala que aquele povo não entraria na terra, porque mesmo diante da promessa eles não creram, exceto Caleb e Josué. E são essas duas peças-chave, são essas duas pessoas, Caleb e Josué, da qual nós vamos olhar hoje, da qual nós vamos aprender sobre como permanecer é diferente de estar, sobre como permanecer nos faz alcançar aquilo que Deus já nos prometeu. Amém? E para a gente poder entender essa palavra de uma forma mais lúcida, de uma forma mais útil, eu estava pensando na minha casa e pensei numa analogia. Todo mundo aqui sabe como é que funciona um programa de uma universidade, onde uma pessoa consegue uma bolsa de estudo, através de algum tipo de esporte que seja. E aquela pessoa já tem a promessa de uma bolsa de estudo, só que ela tem deveres a serem cumpridos. Esses direitos e deveres. Aquela promessa, aquela bolsa, ela está sobre aquela pessoa, mas ela precisa cumprir com alguns deveres. Qualidade, notas na escola, notas acadêmicas, tudo isso precisa ser seguido. E a partir do momento que a pessoa ela deixa de cumprir aquilo que foi pré-estabelecido, mesmo ela tendo aquela promessa sobre ela, ela perde o direito de adquirir aquilo que foi prometido. Da mesma forma, Deus fez com aquele povo que saiu do Egito. Haviam regras a serem seguidas. Deus instituiu como seria o culto, como seria a adoração a Deus, como aquele povo deveria se portar. E sabe o importante? Não é como a gente começa, mas sim como a gente termina.
E aquele povo que saiu do Egito, para vocês entenderem, quando Deus tirou o povo que saiu do Egito, Ele tirou cerca de 600 mil homens, com exceção, tirando mulheres e crianças, 600 mil homens israelitas. Estima-se que ao todo eram em torno de 2 a 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. E dessas 2 a 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, quem entrou na terra prometida foram duas, Josué e Caleb. Daqueles que saíram lá no começo, que começaram, que outrora começaram bem, que começaram rompendo, que começaram firmes com Deus, agora somente 2 entram na terra prometida. Então, eu entendo que o importante não é como nós começamos, mas sim como nós terminamos. Amém? Olha só, abra sua Bíblia lá em João capítulo 15. João 15, versículo 4. Olha só o que Jesus diz: está em mim e eu em vós. Uma vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveram em vós. Pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Ou seja, Jesus está dizendo: permanecer em mim. Mas Jesus está dizendo que para permanecer nele, nós precisamos guardar os seus mandamentos. Somente aquele que guarda os mandamentos, somente aquele que faz a vontade do Pai, permanece no amor do Pai. Permanecer é diferente de estar. Todo aquele povo saiu de Israel, todo aquele povo comeu junto, todo aquele povo viu o maná cair do céu junto, todo aquele povo viu a coluna de fogo à noite. Todos aqueles olhos contemplaram o mar se abrindo, todos, sem exceção. Mas somente duas pessoas de toda aquela multidão entraram na terra prometida. Então entenda, nós precisamos permanecer em Cristo. Para permanecer em Cristo, nós precisamos guardar os seus mandamentos. Não há outra forma de permanecer neles senão guardar aquilo que ele instituiu. Jesus ele não diz: vem até mim apenas, mas ele diz: permaneça em mim. Nós precisamos ir, como nós sempre falamos aqui, hora ou outra conversando aqui na igreja. Mas importa permanecer no topo do monte do que subir no monte. E onde estão aqueles que vão permanecer? Nós precisamos ser desses que vão permanecer. Sabe que nesse ano, que está iniciando 2026, a expectativa do meu coração é essa: permanecer na presença de Deus. Como a gente cantou para o louvor, em teus braços é o meu descanso, sabe, gente? Nós vamos passar pelos vales, nós vamos passar por dificuldades, nós não estamos livres disso, mas nós precisamos continuar olhando para Jesus, porque só assim nós vamos permanecer nele, e só assim nós vamos ter alcançar aquilo que ele nos prometeu, estar conosco até a consumação dos séculos. Você entende que a promessa da qual nós estamos buscando todos os dias, ela não é financeira, ela não é riqueza, ela não é passagem. A promessa que nós estamos gastando na nossa vida é essa, a promessa da presença. E existe uma promessa da presença que está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Essa promessa que foi nos dada lá naquela cruz, porque a cruz de Cristo nos fala isso: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas para isso precisamos permanecer. Amém? Vamos falar sobre Josué e Caleb. Eu destaquei esse ponto: a fé de quem permanece. Pode voltar lá em Deuteronômio. Mantenha a sua Bíblia aberta em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio capítulo 1, versículo 36.
capítulo 1, versículo 36. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou, darei a ele a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim, por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Agora volta um pouquinho, livro de Números, capítulo 14, versículo 24. Números 14 e 24. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Vocês percebem que o problema em nenhum momento foi o deserto, o problema em nenhum momento foi a circunstância. O problema, o que difere Josué e Caleb daqueles outros quase 3 milhões de pessoas, era o coração. O coração deles era capaz de separar eles daqueles homens, porque o coração deles era um coração que tinha uma fé, a fé de quem permanece. Não a fé de simplesmente estar em um local, mas a fé de quem permanece olhando para aquilo que prometeu. Josué e Caleb, eles permaneceram olhando, e a Bíblia nos fala que Deus se agradou deles porque eles perseveraram. Se eles perseveraram, pense que houve provações, que houve dificuldades. Você precisa perseverar diante de uma circunstância que está fácil, está tranquilo? Não, é claro que não. Você só persevera diante daquilo que é custoso, daquilo que é difícil. Josué e Caleb perseveraram diante de dificuldades, diante de adversidades. Então nós entendemos que o problema não era o cenário, o problema não era o deserto, mas o coração deles. Nosso coração precisa permanecer em Jesus. Caleb perseverou em seguir o Senhor. Sabe, eu entendo que perseverar, gente, não é ausência de medo. Sabe aquela famosa frase: se der medo, vai com medo mesmo? Ela é bem real e bem verdadeira. Se der medo, vai com medo mesmo. Porque nós cantamos aqui essa noite, porque se nós passarmos pelo vale, nós acharemos descanso em Jesus, nós acharemos nele conforto. Então a perseverança não é ausência de medo, pelo contrário, é mesmo que tenha medo, confiar que ele é capaz de cumprir aquilo que ele prometeu. A gente está vendo isso para frente, que as pessoas elas começaram a duvidar, porque eles foram lá e espiaram a terra e havia gigantes naquela terra, e as pessoas temeram. As pessoas tiveram medo dos problemas e das dificuldades que estavam diante dos seus olhos. Mas nós precisamos confiar que mesmo diante de gigantes, Deus ele cumprirá aquilo que ele nos prometeu. Mesmo diante de situações difíceis, ele continuará sendo Deus em nossas vidas. Nós precisamos confiar apesar do medo. Mateus capítulo 14, fala sua Bíblia, Mateus capítulo 14, 28. Essa é uma passagem da Bíblia da qual eu particularmente amo. Nós já nos debruçamos sobre ela várias vezes, né, no nosso discipulado. É onde a Bíblia nos relata sobre Pedro andando sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, e acabou o vento, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de
Meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Quando nós vemos esse versículo aqui, nós temos o nosso coração cheio de alegria, nosso coração firme por Jesus, porque enquanto Pedro olhava para Cristo, ele caminhou sobre as águas. Enquanto Pedro manteve os seus olhos no autor e consumador da sua fé, ele caminhou sobre as águas. Mas a Bíblia nos mostra que no momento que Pedro teve medo, no momento que ele começa a tirar os olhos de Jesus, ele começa a afundar. E a gente consegue fazer esse paralelo aqui do Novo Testamento com o Antigo Testamento, porque aquele povo estava diante de Canaã, mas aquele povo teve medo. Aquele povo olhou para os gigantes, e foi o momento que aquele povo começa a murmurar e começa no seu coração a se entristecer e a parar de acreditar naquela promessa que Deus havia feito lá atrás. Pedro, ele andou sobre as águas, ele começou bem. Como eu disse, o importante não é como começamos, mas sim como terminamos. E Pedro, ele terminou ali submerso, ele afundou, gente. Mas mesmo submerso, a boa e poderosa mão de Jesus foi forte o bastante para resgatá-lo do fundo das águas. E essa também é uma boa notícia do Evangelho, que apesar de nós, Cristo, ele permanece mesmo. Ele é aquele que nos dá o socorro em presente. Sabe, ele é aquele que é capaz de, mesmo quando estamos atolados nas nossas angústias, nas nossas aflições, nos nossos medos, nos nossos temores, ele é aquele que, se nós levantarmos as nossas mãos e clamarmos Jesus, ele vem nos socorrer com sua poderosa mão. Ele não está alheio aos seus filhos, ele não está indiferente ao nosso clamor. Ele continua nos observando e nós precisamos permanecer nele. Sabe, Pedro afundou quando ele começou a olhar para o vento. E o povo de Israel perdeu o direito à promessa quando pararam de crer que Deus iria à frente da batalha. Gente, as dificuldades vão aparecer, mas Deus vai à frente da batalha. Deus é aquele que já venceu a batalha por nós. Nós precisamos confiar e descansar. Sabe, eu ouvi uma frase que ela diz o seguinte: Deus, ele move céus e terra para fazer aquilo que nós não podemos, mas aquilo que depende de nós, Deus, ele não move uma palha. Meu irmão, depende de nós confiar, depende de nós marchar, depende de nós continuar confiando que Ele é aquele que prometeu. Se Ele disse para possuir a terra prometida, se Ele disse para continuar confiando, creia, tenha fé e permaneça. E permanecer, como eu disse, é diferente de estar. Aquela multidão ela apenas estava no deserto, ela não permaneceu com o coração, ela não permaneceu com o coração crendo naquele que prometeu. O segundo ponto, os espias. Eu coloquei o seguinte: quando a incredulidade contamina. Infelizmente, meus irmãos, a incredulidade é capaz de contaminar pessoas, ambientes, cenários. A incredulidade é contamina. Vai lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 27. Volta um pouquinho. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruí-los, para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Volta um pouquinho em Números, capítulo 13. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Agora vai lá para o versículo 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha. Versículo 21. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim
até Reob, a entrada de Ramate, e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron. Agora versículo 26. E caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente manda leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Só até aqui. Então, olha só, gente. Aquele povo, ele foi espiar a terra. Deus ordenou a Moisés que mandasse os espias para ver o que tinha ali naquela terra. E chegando naquele lugar, aquele povo, eles se deparam com gigantes, com adversidades, com os problemas. E diante dos problemas, aqueles espias, eles voltam para o meio da congregação. E ao voltar, eles começam a relatar para Moisés: olha, aquele povo é gigante, aquele povo é muito poderoso, nós não vamos poder vencer aquele povo. Até o momento que Caleb, ele dá um basta naquela situação, ele diz: basta, vamos subir, porque certamente prevaleceremos. Como eu disse, meus irmãos, Caleb, ele permaneceu com o coração crendo na promessa que lhe fora feita. Os outros espias voltaram, e o seu coração já não permanecia mais naquele lugar. A Bíblia fala que aquele povo desejava voltar para o Egito, eles estavam felizes em comer cebola como escravos. Eles pararam de acreditar na promessa de Deus, mas o coração de Caleb e Josué permaneceu. E aqui eu quero destacar um pouco da incredulidade das pessoas, é capaz de contaminar toda uma congregação, de contaminar todo o ambiente, de contaminar toda uma circunstância, todo o cenário. Porque se Caleb e Josué naquele momento não tivessem dado basta, aquele povo ia entrar numa espiral de murmuração e todos iam começar a se lamentar e querer voltar para o Egito. Mas eu quero te falar que mesmo quando as notícias chegarem, mesmo quando as notícias nos baterem à sua porta, não aceite isso na sua vida. Não aceite que é o seu filho, não aceite que ele acabou, sabe? Deus, ele ainda tem muito para fazer na sua vida. Deus, ele ainda tem muito para te usar aqui nessa geração. A gente vai ver mais para frente que Josué e Caleb, eles subiram a terra prometida. E Deus usa aqueles homens ali de forma ímpar na sua geração. Homens que tinham um coração que queimavam por Deus. Como se diz, até hoje nós cantamos aqui vem com Josué. Até hoje nós declaramos os feitos de pessoas que mantiveram o coração na presença de Deus. Sabe, o problema vai aparecer. Eu amo as cartas do apóstolo Paulo para Timóteo, porque o apóstolo Paulo em nenhum momento ele massageava o ego de Timóteo. Em nenhum momento ele passava o pano e falava: olha, vai ser mil flores o evangelho, vai ser tudo perfeito. Não. Ele falava: olha, vão desprezar você, vão zombar de você, vão desprezar a sua mocidade, não vão dar crédito para o que você está falando, mas lembre-se da fé, porque sua avó Lóia e sua mãe te ensinaram quando era criança. Precisamos lembrar daquilo que nos dá esperança. E nós vamos ver isso mais para frente, porque aquele povo que estava ali diante de Canaã, muitos já haviam nascido no deserto, muitos que estavam ali não tinham visto os feitos que Deus fez. E a gente vai ver Deus mandando aquele povo discipular os seus filhos e as suas gerações, inculcar aos seus filhos os feitos do Senhor, porque nós precisamos constantemente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E como o apóstolo Paulo, a todo momento ele falava para Timóteo: olha, não vai ser fácil, vão ter dificuldades. Aquele povo se encontrou com dificuldade. E naquela época nós tínhamos o Caleb e o Josué para falar para aquele povo: olha, realmente não é fácil, os caras são gigantes, mas vão lá. Quem vai à frente da batalha é Deus. Quem vai à frente da luta que você está enfrentando é Deus. O nosso problema é querer fazer tudo com o nosso braço forte. O nosso problema é querer resolver todas as situações na força do nosso braço. Mas confie em Deus, Ele vai à frente da batalha. Amém? Próximo ponto: a desobediência do povo. Eles estavam, mas não permaneceram.
versículo 32 do Deuteronômio, a gente leu que eles não creram no Senhor. E o que eu quero destacar um ponto é que aquele povo, eles viram os milagres. Como a gente disse no início desse sermão, eles viram o mar se abrir, eles viram a nuvem de fogo. Mas a partir do momento que nós tiramos o nosso coração, a partir do momento que nós não permanecemos em Cristo, não há sinais, não há prodígios que nos façam permanecer. A nossa busca não tem que ser por sinais, ela não tem que ser por prodígios e maravilhas, a nossa busca tem que ser pela presença de Deus. Aquele povo, ele viu o mar se abrir, sim ou não? Eles viram os milagres, as maravilhas de Deus no deserto. Mas chega um ponto que, se nosso coração está firmado na presença de Jesus, não importa sinais e maravilhas, nós não devemos permanecer. Nós só precisamos da presença dEle. Ele é tudo que nós precisamos. Sabe, é possível experimentar o sobrenatural de Deus e ainda assim não confiar em Deus. E eu falo de algo que eu já presenciei na vida, infelizmente. Pessoas que presenciaram o sobrenatural de Deus, pessoas que viveram momentos com Deus, manifestações do Espírito Santo e não permaneceram com Deus. Sabe por quê, meus irmãos? É o nosso coração. É a fé que está em nosso coração que vai determinar se nós vamos permanecer ou não. Nós não precisamos buscar aquilo que Deus é capaz de fazer, nós precisamos buscar a presença dEle todos os dias. E assim nós devemos permanecer nele, assim como Jesus disse: eu faço a vontade do Pai, por isso eu permaneço na mão do Pai. Sabe, o fato de a gente estar aqui nesse culto, o fato de estarmos aqui agora, isso não significa nada se o nosso coração não estiver em Cristo. O fato de nós irmos a conferências, a ministrações, de estarmos na igreja, isso não significa que nós estamos alinhados com a vontade de Deus se o nosso coração não estiver em Cristo. Deus, ele não procura a presença física, sabe, gente? Deus, ele procura o coração. O coração fiel e que permanece nele. Lucas 9:62 diz que quem lança a mão do arado olha para trás. Esse não é apto. Esse não é apto ao reino de Deus. Aquele que lançou a mão do arado, sabe, uma hora nós começamos uma boa obra. Lembra lá atrás, quando você entregou sua vida para Jesus, quando você começou a caminhar com Cristo? Lembra quando você começou a caminhar com Ele e você tinha um coração que ardia pela presença do Senhor? E as dificuldades aparecem assim como os gigantes apareceram diante daquele povo de Israel. Mas nós precisamos continuar olhando para Cristo. Nós não podemos lançar o arado e olhar para trás. Amém. Outro ponto interessante que a gente tem que olhar nesse texto é a vida de Moisés. Sabe, gente, Moisés, ele foi um grande líder. Moisés, ele conduziu aquele povo por 40 anos no deserto. Através de Moisés, Deus, ele fez feitos extraordinários naquele deserto. Mas a gente tem que entender que liderança e cargos, elas não nos garantem viver a promessa de Deus. Sabe, de nada vale os títulos, de nada vale a liderança, de nada vale os cargos, se o coração daquela pessoa que carrega tal título não estiver prostrado aos pés de Jesus. Não que Moisés não estivesse. Moisés, ele foi um grande líder, ele ouviu a voz de Deus. Mas assim como todos nós somos homens, Moisés cometeu erros. Por decorrência de alguns desses erros, Moisés também foi um daqueles que não entrou na terra prometida. Sabe, gente, eu fico imaginando, sabe, eu faço uma reflexão, convido vocês a fazerem esse exercício também. Imagina Moisés tirando aquele povo do Egito. Imagina Moisés dia e noite caminhando com aquele povo no deserto, com a expectativa da terra prometida. Imagina a expectativa no coração de Moisés. E Moisés, ele estava diante da terra prometida. A Bíblia nos mostra que Moisés, ele chegou a contemplar a terra prometida com seus olhos. Mas agora imagina a tristeza daquele homem não ter conseguido a promessa que Deus lhe fez. Isso aqui é muito sério, muito grave, sabe? Isso aqui serve de um ponto de alerta para nós. Como eu disse, o importante não é quando começamos, mas quando terminamos. Moisés, ele teve toda uma caminhada com Deus. Moisés, ele olhou para Jesus, para Deus durante a sua vida. Por que não dizer para Cristo também? Várias vezes exemplificado em tipologias, mas Moisés, ele caminhou com Deus durante toda a sua vida. Mas no final da sua vida, Moisés comete um erro. E por isso ele não permanece mais com o coração na promessa. A partir daquele momento que ele comete aquele
erro, a Bíblia vai nos mostrar que Deus manda Moisés falar para a rocha que ela venha verter água, e Moisés ele acaba ferindo a rocha uma segunda vez. Ele não deveria ter feito isso. E por esse momento Deus acaba o castigando. Ele não era a terra prometida. Então eu entendo que os cargos, os títulos, isso para Deus não é nada. Você pode liderar uma multidão de 3 milhões de pessoas no deserto, ou você pode ser aquela pessoa que simplesmente gasta sua vida com Cristo na sua casa orando, que não tem destaque, que não tem holofote, que nunca vai pregar na sua vida, que nunca vai louvar em público. Para Deus você tem a mesma importância daquele que conduz uma multidão de 2, 3 milhões. Se o seu coração não estiver em Cristo, assim como aquele coração de Moisés, naquele momento também foi desobediente à ordem de Deus, você não viverá a promessa. Então nós precisamos entender que, como Jesus falou, precisamos fazer a vontade do Pai. Precisamos guardar os seus mandamentos, para que possamos permanecer nele. E como eu disse, o tema dessa mensagem é permanecer. Sabe, Moisés ele libertou o povo, ele falou face a face com Deus, ele liderou o povo por 40 anos. Mas como eu disse, em um momento ele desobedeceu. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 32, adianta um pouquinho. Versículo 48. Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: sobe o monte de Abraim, monte de Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que daria aos filhos de Israel por possessão. Morre no monte, ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte de Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção, em Cádiz, no deserto de Sim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra de ti, porém não entrará nelas, a terra que dá aos filhos de Israel. Meus irmãos, como eu disse, imagina Moisés gastar a sua vida conduzindo aquele povo, quando ele está diante daquilo ao qual Deus prometeu, ele simplesmente não é daquilo por conta de uma desobediência. Então eu entendo que a vida com Deus ela passa pelo nível da obediência. Nós precisamos ser obedientes. Como Jesus disse, permanecer em meu amor. Se guardarmos os meus mandamentos, permanecer em mim, como eu permaneço no Pai. Minha palavra para você essa noite é: continue olhando para Jesus. Permaneça olhando para Ele, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a provações, mesmo em meio aos gigantes que possam surgir e se levantar contra a sua vida. Permaneça. Porque o importante é como nós terminamos, não como nós começamos. Sabe, eu creio que Deus é capaz de nos lavar, nos redimir, de nos perdoar de toda a nossa maldade, de todo o nosso pecado. Assim como Pedro esteve afundando naquelas águas, Pedro ele clama por Jesus e Jesus veio e resgata. Esse mesmo braço forte de Cristo está estendido para você essa noite e para mim essa noite. Esse mesmo braço forte de Cristo que tirou Pedro de dentro das águas e o traz de volta é aquele que pode nos trazer de volta. Creia nisso, creia na boa e poderosa mão de Deus, permaneça fiel, porque nós viveremos a promessa dele, e a promessa dele é essa, que ele virá nos buscar. Sabe, toda essa caminhada, tudo isso vai valer a pena, porque em breve ele virá buscar a sua igreja que o aguarda e que permanece nele dia e noite. Quinto ponto, uma transição geracional. Sabe, aquele povo, antes de entrar em Canaã, estava passando por uma transição geracional. Havia uma transição de geração acontecendo ali. E recentemente, quero trazer para vocês aqui, recentemente eu vi uma frase de um pastor que me impactou muito. E ele diz o seguinte: um tempo atrás, a igreja ela começou com reuniões, pequenas reuniões. E chegou um ponto que a igreja ela cresceu, chegou um ponto que precisou de estrutura, microfone, uma estrutura necessária, sim ou não? Chega um ponto que você já não consegue mais falar para várias pessoas. E a igreja ela foi passando por essas transformações, foi se estruturando. E chega um ponto, era uma crítica que eles estavam fazendo, chega um ponto que a igreja estava estruturada e se tornou uma mega igreja. E não que isso é errado, muito pelo contrário, as estruturas elas são necessárias. Mas aí chega uma nova geração. E a nova geração chega naquele lugar e a nova geração não vê as lágrimas que foram derramadas naquela estrutura.
A nova geração ela moveu os joelhos que foram dobrados ali antes daqueles que estão naquele local. E essa nova geração ela começa a se mover em prol da estrutura e não mais em prol da presença. Sabe, meus irmãos, isso mexeu muito comigo, porque infelizmente nós vemos muito isso hoje. As estruturas elas são mais importantes do que a presença. E ali naquele contexto do deserto havia uma mudança geracional. E a nova geração, alguns já não viram mais os feitos de Deus no passado. E não à toa, lá em Deuteronômio no capítulo 6, Deus ele ordena ao povo que discipule os seus filhos e fale dos feitos do Senhor em meio ao seu povo. Deuteronômio fala para os pais inculcarem aos filhos a palavra de Deus. Sabe o que é inculcar? Inculcar é falar insistentemente, é discipular insistentemente uma geração, para que essa geração não se esqueça dos feitos do Senhor. E nós começamos a cair quando nós nos esquecemos daquilo que Deus fez, quando nós esquecemos do sacrifício que foi feito nessa cruz, quando nós esquecemos de onde Deus nos tirou, de onde nós estávamos lá atrás, para onde nós estamos agora. Nesse momento nós começamos a cair. Então não se esqueça daquilo que Deus fez em sua vida. Não se esqueça de onde Ele te tirou. Não se esqueça, porque mesmo meio problemas e dificuldades, a boa e poderosa mão dele está sobre a sua vida. Ele tem nos agraciado todos os dias com a sua misericórdia. Sabe, todos os dias que nós acordamos, gente, é uma nova oportunidade de permanecer em Cristo. Se porventura ontem eu não permaneci nele, se porventura ontem eu estava com o coração incrédulo, vão haver momentos que sim, você vai ter algo abaixo da sua fé. Mas se ontem eu estava passando por isso, hoje é um novo dia. Hoje é dia de você olhar para Jesus e dizer: Jesus, me socorre. Jesus, eu estive sim fraco, desanimado, mas hoje eu estou aqui. Socorre-me, Senhor, eu quero permanecer contigo, Jesus. Então permaneça. Não se esqueça daquilo que Deus fez em sua vida. Não se esqueça para onde Ele está te conduzindo, meus irmãos. Porque Ele está nos conduzindo para o reino do teu Pai amado. Ele está nos conduzindo para o reino do Senhor. E vai valer a pena permanecer fiel a Ele. Amém? Para a gente concluir, permanecer é uma escolha. Permanecer em Jesus é uma escolha. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Ao 20. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Olha só o que Deus diz: tenho te proposto vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida. Sabe, a gente permaneceu uma escolha. Como eu disse, não é fácil. Sabe, vão haver fases e épocas e estações na sua vida que talvez você pense em desistir, talvez você pense de abandonar tudo, de largar tudo, de jogar tudo para o alto. E eu já passei por isso, nós já passamos por isso, tenho certeza que todos vocês aqui já passaram por isso. Mas, como diz aquela canção, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Sabe, não há outro lugar para nós vivermos. Simplesmente não dá. No domingo retrasado, eu estava conversando com o pastor. A gente não pôde vir na igreja, eu e minha família. E eu falei para ele: não, pastor, é tão estranho no domingo que dá o horário de culto, você está no compromisso e você não consegue ir na igreja. Por mais que algumas vezes sim é importante nós tirarmos tempo para nós, nossas famílias. Mas sabe o que eu extraio disso, gente? Não tem outro lugar para nós vivermos senão na presença de Deus. Aquele que conheceu a presença de Jesus, aquele que teve seus olhos vislumbrados pela sua glória, aquele que um dia contemplou a glória de Cristo, ele simplesmente não consegue viver em outro lugar. E permanecer é uma escolha.
Deus diz aqui no Deuteronômio: eu coloco diante de ti vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe a vida. Meus irmãos, é uma escolha diária. Ela não é uma escolha que nós fazemos nunca, mesmo que nós levantamos a nossa mão quando nós aceitamos a Cristo. Ela é uma escolha diária. Escolha permanecer olhando para Cristo todos os dias. Vão aparecer gigantes, vão aparecer dificuldades. Talvez você vai se deparar com um mar vermelho fechado à sua frente, mas creia: aquele que prometeu é aquele que vai adiante. Aquele que prometeu é aquele que vai pelejar com os gigantes, é aquele que vai abrir o mar vermelho. Porque no final nós nos encontraremos com Ele. No final Ele virá buscar a sua igreja, mas Ele virá buscar a igreja que permaneceu. Ele não virá buscar a igreja, a estrutura física, a igreja que simplesmente está no local de uma reunião. Não, Ele virá buscar a igreja que permanece olhando para Ele, gastando a sua vida com Ele, guardando os mandamentos de Cristo. Creia nisso, permaneça olhando para Jesus. Permanecer é diferente de estar. Abre sua Bíblia para a gente poder encerrar o livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dom da segunda morte. Não seja fiel até a morte. Sabe, Jesus está nos dizendo isso nesses dias de hoje. Alguns vão passar por sofrimentos, alguns vão passar por dificuldades, mas ser fiel até a morte. E ao que permanecer, ele disse que não sofrerá do dano da segunda morte. Sabe por quê? Que nos aguarda a salvação eterna, que nos aguarda a vida eterna com Cristo. Nós não sofreremos o dano da segunda morte. Sabe, todas as lágrimas, todas as dúvidas vão ser enxugadas de seus olhos. Essa é a promessa do nosso Senhor Jesus. Ele mesmo vai enxugar os nossos olhos com lágrimas. Ele mesmo vai curar o nosso coração de tudo duro. Nós iremos olhar na face daquele que nos amou e Ele enxugará de nossos olhos as lágrimas. Mas Ele nos diz: permaneça e seja fiel até a morte. E ao que vencer, Ele nos dará a coroa da vida. Meus irmãos, permaneça. Sabe, eu quero deixar isso para vocês essa noite. Guarde isso no seu coração. Permaneça olhando para Jesus. Que esse ano de 2026 nós venhamos a nos comprometer a permanecer com Ele, independente das dificuldades, dos gigantes que vão se erguer, que vão surgir. Nós possamos permanecer olhando para Ele, para que no final do ano nós possamos dizer que nós começamos olhando o ano para Ele no início do ano e nós finalizamos o ano continuando olhando para Ele. Que essa seja a nossa vida, olhar para Jesus todos os dias, amém? Põe sua cabeça no seu lugar. Eu convidar você a fazer uma oração essa noite. Sabe, segurando essa palavra que foi ministrada. Nós possamos